Oi, seja bem-vinda a mais um podcast Team, aqui onde a gente vai falar sobre a lição da Escola Sabatina. Hoje é a nossa lição número 9. Meu nome é Esther. Eu sou o Vinícius, participando do elenco. Eu sou a Tainá. E eu como convidada, Gabriela. Seja bem-vinda, Gabi. Não se esqueça de curtir, compartilhar, por favor, nos siga nas redes sociais. Se tiver dúvida, apareça aqui nos comentários que a nossa equipe vai te responder. E continue nos acompanhando. Você está escutando o podcast Team, uma iniciativa dos adolescentes da Igreja Adventista Central de São José dos Campos. Gabriela, você pode, por favor, fazer a oração para nós começarmos? Claro, vamos lá. Obrigado. Pai querido que estás nos céus, louvado seja o teu nome, Senhor, porque temos a tua palavra que nos mostra a direção e nos dá também, Senhor, o sentido da nossa existência. Que a tua voz seja ouvida em nossos corações e também através de nós. Derrama teu Espírito, mais uma vez te pedimos, em nome de Jesus, amém. Amém. Estamos na lição 9. Tainá, você pode ler pra gente, por favor? Fala sobre os missionários em ação. Portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus lhe é proclamado o perdão dos pecados. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Esse verso ele resume a razão do nosso existir, né? Sim. Porque o que todos nós pecamos, isso é um fato inegável, né? Essa doença entrou no mundo através dos seres humanos e permanece aqui. E aqui o apóstolo está deixando claro que o evangelho ele é para todos, né? Independente de nacionalidade, independente de credo, e que é sobre isso que a gente vai falar. O evangelho de Cristo ele alcança a todos, inclusive os que estavam debaixo da lei de Moisés, né? Que precisavam desse evangelho, que precisavam de Cristo para libertar daquilo que a lei não libertava, que é a liberdade do pecado, né? Verdade. Agora a gente vai para a contextualização, que está em Atos 11, 19 e 13. Você pode nos falar um pouco mais, Gabi, sobre essa expansão do evangelho? A mensagem chega a Antioquia e alcança os gentios daquela cidade? Chegou o momento, né? Chegou o momento do evangelho sair do meio dos judeus e ir para todo mundo, como Cristo disse antes de subir aos céus, né? Sim. E até os discípulos entenderem que eles precisavam, que esse todo o mundo envolviam também os gentios, os povos, além do povo judeu, foi um processo muito doloroso e difícil até para os discípulos. Porque a realidade que vinha o povo de Israel, desde do seu início lá atrás, era uma realidade de exclusivismo. Era o povo judeu, ele foi um povo exclusivista, um povo exclusivo, que foi separado para um propósito que se perdeu durante o trajeto ali, mas Deus tinha um propósito através deles, né? Uhum. E não somente dentro. Então, o evangelho ele precisava explodir, ele precisava sair daquelas barreiras. E foi o que eu acho interessante, né? E o primeiro comentário que eu faço aqui é que essa expansão ela surge da morte, daquilo que parecia ser o fim, que foi a morte de Estevão. Né? Então, para quem olha para aquele cenário, fala, acabou, né? Eles vão ser calados nesse momento aqui com essa morte. Sim. Só que a gente vê que não é bem isso que acontece, né? O evangelho, então, ali se espalha, porque os cristãos vão se dispersando, que até então ainda não tinham esse nome de cristãos, né? A gente vai ver que é nesse momento que surge esse título de cristão. E ali, então, os judeus eles se espalham. E ao se espalharem, né, eles levam juntos aquela mensagem tão poderosa que veio por meio de Jesus. Então, o evangelho ele vai se espalhar, ele começa a se disseminar pelo mundo dessa maneira. E a gente vê, né, que tudo é conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Sim, né? Tanto que... Oh, perdão. Não, pode falar. Não, fala você primeiro. Tá. Porque eles tiveram um derramamento do Espírito Santo no Pentecoste. Isso, o Pentecostes acontece, né, um pouco antes ali,
eles começam a pregar de forma veemente. E interessante, foi bom pontuar isso, Esther, porque bem naquele momento do Pentecostes que começa realmente a se espalhar ao redor do mundo. Porque quando acontece o Pentecostes, Jerusalém estava cheio de estrangeiros, judeus estrangeiros. Mas a mensagem ainda está entre os judeus. Né? E é muito rapidamente, né, que é aceito. Em uma única pregação, quantas pessoas não se convertem ali? Pedro, né, com uma veemente fala, consegue trazer quantos e quantos cristãos, né? Quantos não se convertem ali naquele momento. Então, começa ali no Pentecostes, esse derramamento do Espírito, mas a condução, ela começa a ir a outros povos a partir desse relato que a gente vê em Atos 11, que é quando os cristãos ali foram espalhados por conta da morte de Estevão, e aí a gente ouve pela primeira vez falar sobre a cidade de Antioquia, que é uma cidade muito multicultural, né? Uma cidade muito plural, onde tinha muita diversidade, né? Não sei que cidade vocês acham aqui no Brasil que ela é muito... Se hoje vocês quisessem disseminar algo assim muito rapidamente para várias nacionalidades, várias culturas, que cidade aqui vocês acham que seria o ideal aqui no Brasil? Rio de Janeiro? Rio de Janeiro, São Paulo. Eu acho que eu vou na do Vini. Porque São Paulo é uma cidade-continente, né? É uma cidade grande também. É uma cidade grande, tem povos de todos os lugares ali. Então, é uma estratégia, né? Quando você quer que algo vá para... Hoje a gente tem... se fosse nos dias de hoje, a gente tem a internet, né? Sim. Mas se você, naquela época que os meios de comunicação não eram um instrumento para isso... Você tinha que ir no lugar onde corriam os mais lados. Exatamente. Você tinha que ir lá. Né? E custasse o que custasse. E foi o que aconteceu, né? Barnabé e Paulo, então, aí a gente vai ver mais à frente. Vão até lá. A barreira do preconceito. Os primeiros cristãos achavam que o evangelho era apenas para os judeus. Cornélio era um centurião romano, um soldado de elite, homem piedoso e temente a Deus, mas que não fazia parte do povo de Israel. Deus ouve as orações de todas as pessoas sinceras, independentemente das suas nacionalidades ou histórico. Você pregar para alguém de igual, né, ali, um irmão como um igual, é um pouco mais fácil. Sim. Porque você fala, eu vou falar, ele vai entender do que eu tô falando. Sim. Né? Até pela amizade que pode ter também. Amizade, exatamente. Não tem um medo ali em relação a níveis sociais, por exemplo. Por que eu tô falando isso? Porque quem era Cornélio? Ele era um soldado de elite, né? Uma pessoa do alto escalão. E os romanos não eram conhecidos por seus mais gentis, com quem falasse, com quem pregasse a palavra de Deus. E aí, se eu falar pra você assim, Tainá, vai ali pregar para um adolescente, ou se eu falar pra você ir pregar para um chefe de estado, por exemplo, da nossa cidade, qual que você vai tremer mais na base? Eu acho que eu sou o chefe, né? Porque... acho que eu seria o chefe mesmo, porque se fosse adolescente eu conheceria mais, né? Mas um chefe, aí cada um o que você poderia esperar acontecer se você fosse falar com um adolescente, né? Uma rejeição, ou de repente ali um bullying, né? Um meme, virar meme, alguma coisa assim. Né? Agora, um chefe de estado, né? O que ele poderia fazer, né? Os nossos medos tomam uma proporção, né? Mas esse não era o caso de Pedro, né, gente? A gente tá falando de Pedro. Então, assim, Pedro, ele já vinha de uma vivência ali. O que aconteceu? O que Pedro fez quando foram prender Jesus? O que Pedro fez, Vinícius? Ele negou. Antes dele negar Jesus ali. Ele cortou, ele foi pra cima do soldado. Pedro. Pensei que era o João, mas era Pedro, né? Pedro foi filho pra do cima. Trovão, né? Exatamente. Então, assim, Pedro, ele era muito intrépido, ele não tinha medo. Nem armado, nem um soldado armado botava medo em Pedro. Então a gente não pode usar esse argumento para dizer Pedro não quis ir até Cornélio porque o nível social de Cornélio. Não era isso. Era simples e puramente porque Pedro acreditava que a mensagem
de Cristo era só para os judeus. Era só para quem era do seu povo, era só para aqueles seus. E era bairrismo, né? Vocês conhecem esse termo, né? Não estou sendo muito velha aqui falando isso. Bairrismo é muito velho esse termo para vocês? Ih, põe um ponto de interrogação na cara da galera aqui. Eles eram muito locais, né? Muito um grupinho, um clãzinho deles ali. E quantos de nós não somos assim, gente? Vamos combinar? É, verdade. Vamos combinar? A gente fala muito bem aqui, ó, entre nós, sobre Cristo, né? E assim, às vezes a gente não vai falar com os colegas de escola porque a gente nem quer que eles conheçam esse Jesus, essa que é a verdade. A gente tá... Também dá medo, tipo assim, deles começam como é que fala, tipo, casuando, sabe? Tipo, Aquilo que você falar falou. essas coisas, preconceitos, essas coisas também. Dá medo disso. Dá. Podem tornar a sua vida um inferno, né? Podem. Então, ele foi bem pessimista. Isso é uma verdade. Mas nada disso se aplica ao que a gente está vendo aqui nessa história, né? Tudo isso pode se aplicar no nosso contexto atual, mas no contexto de Cornélio, o que a gente vê claramente era que Pedro não tinha entendido ainda que esse evangelho precisava ir para além dos muros judaicos. Então ele precisava, e foi tão difícil dele entender que ele precisou ter uma visão. Deus precisou vir para ele e dizer para ele, falar assim, olha aqui, Pedro, vamos conversar. E foi uma visão aterrorizadora para Pedro, foi ou não foi? Foi. O que Pedro viu? Ele viu um lençol, mas um lençol vazio. O que tinha naquele lençol? Animais. Um lençol que descia do céu e tinha muitos animais ali. E eles tinham uma característica, né? Que eram de serem animais imundos. Isso para um judeu era um problema muito grande, porque o judeu ele não pode nem tocar no animal imundo. Ele não pode nem encostar. Não é só não comer. Mas se você é judeu, você não podia nem encostar. Se você encostasse em um animal imundo, impuro, se você fosse lá, tivesse um porco, e você fosse lá e desse comida pro porco comer, e ele encostasse a mão nele, Já era exilado. você tinha que ficar durante 7 dias se purificando. Nossa. Meu Deus. Era uma coisa assim. E aí é justamente isso que Deus mostra para ele numa visão. Olha aqui, tá vendo esses animais aqui, imundos? Que você não pode nem encostar? E Deus fala para ele assim, pega e come. E aí? Pega e come. O que vocês acham que ele sentiu em relação a isso? Quando eles têm aquela visão, que Deus olha para eles e fala isso, o que vocês acham que ele sentiu? Ele não podia nem tocar, então imagina comer, ia ficar um mês purificando. Eu acho que seria, talvez, da missão que ele teria a fazer, né? Por exemplo, essas pessoas são impuras, então as pessoas impuras vão dominar, a religião vai morrer. Eu fico pensando na dúvida, né? Porque nada é subjetivo. Deus coloca a mensagem ali, mas a nossa interpretação vai dizer o que a gente aprendeu com aquilo, né? E Pedro era um discípulo de Jesus desde quando era aquele relacionamento de aprendiz e mestre. E aqui Pedro já passou por muitas provações, e essa imagino que seja mais uma, né, que já devia estar saco cheio ali de tantas tarefas. Acho que seria uma ameaça à igreja, né, que tanto que ele estava lutando quanto ele aprendeu o significado. Você levantou um ponto importante aí. Pedro pode ter olhado a princípio e falou assim, não, é heresia entrando na igreja. A gente vai corromper os princípios. Né? Como assim a gente vai comer o que é imundo, né? Até então. E aí Deus ele dá uma resposta para Pedro ali que é marcante e que aí suscita várias opiniões por aí, que não é o assunto desse momento, mas é bem polêmico, né? Mas ele está falando sobre pessoas, e Deus então vira e diz: a ninguém chameis comum ou imundo, porque Deus diz que não é, né? Então, Ser todos por igual. Exatamente. Deus ele mostra isso. E foi tão impactante. E sabe que eu quero fazer um parênteses aqui para dizer uma coisa para vocês. E aí vocês podem me dizer se vocês concordam ou não. Mas Deus ele nunca nos deixa em dúvidas. Ele é sempre claro.
quando ele fala com a gente. Pedro entra na casa de Cornélio, algo proibido pelas leis judaicas da época, e prega sobre Jesus. Enquanto Pedro falava, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam, como aconteceu no dia de Pentecostes. Os judeus que estavam com Pedro ficaram admirados porque o dom do Espírito também foi derramado sobre os gentios. Pois é, a gente precisa se lembrar de que o poder de persuasão, de conversão é do Espírito Santo. E a gente muitas vezes se esquece disso. Hoje a gente está vivendo numa época, e eu acho que isso pega muito para todo mundo, mas acho que para vocês até mais, né? Vocês podem dizer se sim ou não. Em que a alta performance é um objetivo a se alcançar. Né? A gente precisa ser muito bom em tudo que a gente faz. Sim. E Muita aí, cobrança em cima da gente. Tanto da família quanto da escola, algumas vezes. Você tem Você que acompanhar, sente isso? senão a esteira te derruba. exatamente. Não pode ser mais, você não pode ser mediano mais. Você tem que ser o melhor em tudo, sempre. Sim. Né? E todo mundo tem que ser o melhor. Como é que você ganha isso? Como é que você fecha essa equação? Como é que você fica em primeiro lugar, né? Então, o Espírito vem para nos lembrar exatamente disso. Quando a gente está falando de campo missionário, quando a gente está falando de quebrantamento de coração, de transformação de vida, isso é sobrenatural. E o sobrenatural não tem alta performance humana nenhuma que alcance o sobrenatural. O sobrenatural vem de Deus, né? Então, a primeira coisa, né? Se você me perguntar hoje, Tainá tá louca para ser missionária, que eu tô sabendo. Ela quer levar o evangelho ao mundo, ela quer ir para os confins da terra para pregar o evangelho, né, Tainá? E se a Tainá me perguntasse hoje por onde ela começa a se preparar, eu diria para você que é buscando o Espírito Santo. Essa é a ferramenta principal. Com E certeza. aí, meu amigo e minha amiga, se o Espírito Santo estiver nas suas palavras, pode ser um coronel, general, alto escalão, chefe de estado, que você vai falar. E a tua palavra não vai voltar vazia. Mas eu quero perguntar uma coisa para vocês aqui. O que vocês sentem, assim, quando a gente fala de pregar o evangelho? Vocês acham que estão cheios desse poder? Vocês acham que esse poder vai descer sobre vocês do Espírito Santo só lá na hora que vocês estiverem falando? Ou que não vai rolar? O que vocês acham? Bom, eu acho que, na minha opinião, é algo que também cria aquela dúvida, né? Ou você, por exemplo, perguntar isso para Jesus. E aí você recebe essa resposta. Eu, pelo menos no meu caso, tipo, de que forma eu posso fazer isso? Aí você vai vendo, você vai deixando o tempo e a resposta vai vindo para você. E aí você descobre onde você é útil e onde você não é. É algo muito sobre seu descobrimento pessoal e também a sua conexão com Deus. Onde você pode ser uma mudança significativa e onde você vai estar mais escondido ali. Eu acho que seria isso. E aí, meninas? Eu lembro uma vez quando eu preguei, sabe? Preguei não. Quando eu evangelizei pra minha sala, eu tava no quarto ano, sabe? Eu evangelizei pra sala inteira, sabe? Eu tive lá pequeno amiguinho. Aí eu fiquei com medo, né, na hora, quando eu fui evangelizar pra minha sala inteira. Eu fiquei, tipo, com medo de alguns zoar, outros achar bonito também. Alguns, tipo, concordaram e tudo, mas tinha uns dois que começaram a zombar, sabe? Zombando, falando assim, Deus existe, foi descer, fiquei pra terra, falar com ela, sabe? Começou a zombar, né? Mas mesmo zombando, eu continuei pregando, ainda preguei na outra escola que eu entrei na outra e continuei pregando até lá. Que bom. Legal. E aí, Esther? Teve uma vez que eu não tava no primeiro ano, eu acho. Também foi com a revistinha do nosso amiguinho, eu levei pra escola, foi muito legal. Os alunos se sentiram tocados, a gente fez bastante atividades na sala. Foi muito bom. Surge aquele pensamento, e se eu não tivesse feito, né? Nossa, como será que seria? Quando a gente se propõe aí, né? Em Mateus 24, Jesus ele começa, o texto, Mateus começa escrevendo o texto dizendo ide, né? Ide e levai o evangelho. Nosso papel é fazer o quê?
É estar disposto, falar, Senhor, eu estou aqui, eu quero pregar, eu quero falar do teu amor. Então, me usa, né? E aí as portas vão se abrindo e às vezes a gente não precisa nem falar, né? Porque a nossa forma de lidar com as situações, a nossa forma de viver, a nossa forma de se relacionar, ela vai mostrar quem somos nós, né? Mas a gente também está falando de um outro ponto, que isso daria, acho que até um podcast também, só para falar sobre isso, que é o preconceito e a discriminação. Com né? certeza. Hoje a gente já não tem mais essa barreira de judaísmo versus gentios, né? Hoje nós já nos apropriamos da palavra cristãos. Então, hoje as nossas barreiras não são mais essas. Mas nós vivemos em um país que não é tão... nós temos liberdade religiosa no Brasil, mas existem países onde não tem. Sim. Né? E nesses países tudo é muito mais difícil. E existem religiões que elas são um pouco mais difíceis de se entrar, como, por exemplo, o islamismo, né? Os muçulmanos. Então, é inaceitável você ser cristão e você falar sobre cristianismo num país declarado muçulmano. Então, isso se torna mais difícil. Agora, quando isso é aberto, né? Quando a gente tem, como no nosso país, a gente tem liberdade religiosa, ainda assim, parece, né? E aí, quero saber se vocês concordam comigo ou não, mas parece que existe ainda uma certa discriminação para se falar sobre Jesus. Né? Não é todo lugar que a gente pode falar, nem de toda forma. Como é que vocês veem isso sendo aplicado assim no dia a dia de vocês, né? Porque a minha realidade tá um pouquinho distante, né, da de vocês ali, os lugares que eu frequento é um pouquinho diferente. Como que para vocês é isso, né? Lidar com esse preconceito, essa discriminação? Acho que depende muito do lugar onde você está. E também, tipo, nossa, se existem muitos cristãos, a influência cristã vai ser mais alta. Ou se tem muitos católicos, a influência católica vai ser mais alta. E também depende muito do que você falou, do jeito que a gente fala com outra pessoa, que você tem que saber o jeito de falar. Ou não falar, né? Vamos combinar. A igreja de Antioquia. A perseguição espalhou os cristãos até Antioquia, onde os gregos começaram a aceitar Jesus. Barnabé foi enviado para ajudar e buscou Paulo para trabalharem juntos. Muitos aceitaram. Autoridades locais foram incitadas contra Paulo e Barnabé, que foram expulsos. Bom, tem uma pergunta ali, né? Qual a lição para os teens sobre o nome cristão e a responsabilidade de usá-lo? Mas vocês já pararam para se perguntar se vocês são a pessoa certa no lugar certo? Muitas vezes também a gente é a pessoa certa, né? Mas também a gente tá no lugar errado. Também, tipo assim, Deus envia para outro lugar, sabe? É difícil, né, atender como um alinhamento ali, né, ter uma precisão de um profissional ali, um expert, saber como agir na hora. É muito difícil uma pessoa ser uma carta coringa, né, conseguir atender todas as situações. Acho que se encaixa um pouco naquilo que você falou, que hoje em dia as pessoas são muito pressionadas a ser as melhores. E eu acho que também não podemos usar isso na nossa vida, no aspecto religioso. Às vezes a gente tem que tentar o nosso melhor, mas não nos forçar a isso, tentar agir de forma natural. E se não for, não for, mas pode ser que outra pessoa veja aquilo ali depois, pode ser que aquilo ali foi um caminho, tanto para você quanto para a pessoa, ou então a coisa que você não conseguiu ajudar. E aí eu me lembro, né, com essa sua fala, Vinícius, de que essa precisão, né, cirúrgica até, de você ser a pessoa certa no lugar certo, na hora certa, depende do estar disponível, né? Então, eu não preciso ser o mais preparado, mas eu preciso ser o mais disponível. Quando vier o chamado, eu tô aqui. Ser disponível para isso que está escrito aqui, que aconteceu com Paulo e Barnabé, né?
O Espírito Santo separou Paulo e Barnabé para uma missão específica, por eles estarem disponíveis e em oração. Qual é o campo missionário, seja em casa, no trabalho ou na escola, que você tem evitado? E como você pode demonstrar a luz de Cristo lá ainda esta semana? Boa pergunta para a gente encerrar, né? Então, que não seja... não é só para vocês essa pergunta, acho que é para todos nós, né? De fato. Não são só os teens que precisam estar sempre disponíveis para pregar o evangelho. Bom, encerrando aqui com essa reflexão, eu queria agradecer a Gabriela por ter vindo aqui participar. Seja bem-vinda para participar mais vezes. Obrigada, foi um prazer, viu? Sempre muito bom. Essa galerinha aqui é que eu mais gosto. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, curte, compartilha, manda para as pessoas que você sabe que vão gostar e que precisam aprender mais sobre Deus de um jeito rápido e ao mesmo tempo divertido. Também temos nosso Instagram que vai aparecer aqui embaixo, temos lá várias postagens, você pode ir lá, pode mandar mensagem, falar sobre qualquer pergunta que você tiver da lição. Tá bom? É isso, eu deixo o recado. Então é isso. Até breve.